Olá, um escritor que se aprimora em cada novo trabalho. Nossa conversa de hoje é com Menalton Braff, que está lançando um novo romance, Tapete de Silêncio, onde volta ao ambiente miúdo das pequenas cidades para nos dizer o tanto de universalidade que existe nas vidas menores. Nós falamos também sobre o relançamento de A Sombra do Cipreste, livro de contos que alavancou a carreira do escritor. Na Dívida Leituras, a análise dos romances Feras Selvagens Correm por Entre as Estrelas, de Luiz Alfonso, e Arcádide, de W.J. Solha. O Leituras começa agora, conversando com o Menalton Braff. Menalton, a reedição da A Sombra do Cipreste, o livro de contos, que foi premiado em 2000, com o Jabuti. 11 anos depois, você retoma esses contos. Você não os reescreveu, mas como é que foi essa experiência de rever esses contos? Não, a experiência foi uma experiência assim, muito prazerosa, porque era um livro que tinha sido premiado, tinha recebido o Jabuti em 2000, e durante 5, 6 anos ele ficou esgotado, ele não existia. Então as pessoas me cobravam, diziam, eu queria um exemplar do Sombra. E eu disse, olha, só em sebo, só em sebo, em outro lugar não se encontra. Então, de repente, como eu vim publicar com a Global, aliás, uma das melhores coisas que eu já fiz na vida, eu propus ao editor a republicação, a 6ª edição do Sombra, e eles me fizeram um livro muito interessante, assim, o projeto gráfico foi modificado, a capa ficou uma capa mais leve, enfim. Eu não mudei, lá no miolo do livro, eu não mudei uma vírgula, porque eu queria que o livro saísse como ele foi premiado. Uhum. Então, ficou tudo igual, mas foi uma satisfação muito grande, viu? Esses contos, eles têm uma característica interessante do ponto de vista da forma mesmo, porque eles são muito concisos, são muito compactos mesmo, aquela coisa do detalhe mesmo, de você romper um momento, mas que ele acaba remetendo o leitor para outras visões do que é o universo que você descreve. Quer dizer, como é essa estrutura de você partir do mínimo para acabar tendo uma leitura máxima? Olha, antes eu já tentava escrever contos, mas eu sentia que eu falhava. E eu não sabia por que falhava, mas os meus contos não me agradavam. E eu tinha saído de uma leitura da poética, do Aristóteles, e o Aristóteles falando da tragédia, eu imaginei que ele pudesse estar falando do conto. Porque a tragédia tem essa característica de um texto razoavelmente curto. O Edgar Allan Poe disse que o conto é tudo aquilo que a gente pode ler em meia hora, Mas eu não sei se ele disse isso brincando, mas o fato é que tem muita gente que pensa assim. Acho que não, que ele escrevia uns contos mais longos. Pois é. E geralmente os contos dele são longos. E depois disso, eu andei lendo alguma coisa sobre o conto. Eu me lembro de um texto do Chekhov, que diz: se uma espingarda aparecer na parede no início do conto, até o fim do conto, ela tem que ser disparada. Senão não tem que aparecer. Então, essa história da economia de recursos, economia verbal, isso tudo eu fui aprendendo. E o Aristóteles, quando fala da tragédia, ele fala das duas unidades que o Renascimento acrescentou com mais uma 3ª unidade. Hoje a gente fala nas 3 unidades, que é a unidade de espaço, a unidade de tempo e a unidade dramática. Então, só pode haver um conflito, só pode haver um espaço e só pode haver um tempo. O tempo não pode sofrer solução de continuidade. Bom, isto, para quem estava assim, ensaiando a escrita do conto, foi um achado. Porque os meus contos, que eu achava sempre que eram coisas assim meio soltas, que eles eu não conseguia densidade, e o conto precisa ser denso.
O conto não pode ter nada solto, não. De repente eu comecei a pensar os contos desta maneira. Então pode ver que todos estes contos, hoje eu já ultrapassei esta fase. O Machado de Assis, ele escreve contos que duram meses, né? Agora, eu acho que para escrever contos à maneira do Machado de Assis e de outros grandes contistas, precisa de experiência, precisa domínio da técnica, precisa saber o que é importante, o que não é importante, mas eu era um contista iniciante, então eu usei aquilo que eu aprendi com esses autores, com a poética do Aristóteles, e acabou saindo esse livro. Hoje, os livros que vieram depois, eu já não fico preso assim a um momento. Mas eu acho que funcionou. E, um corte assim, de vida, um corte muito rápido e uma fatia de vida também muito curto. E nas oficinas que eu tenho dado, eu sempre recomendo aos que estão se iniciando na arte do conto, começar fazendo isto. Depois, na medida em que vá conseguindo mais segurança, mais conhecimento, mais domínio das técnicas, aí então pode começar a se expandir, mas comece assim, conciso. Dá o corte, né? Agora, é interessante, esses contos são interessantes também, porque ele fala de dramaticidades, né? Dois temas primordiais aqui no conto, que é a solidão, né? E uma solidão curiosa, porque às vezes a solidão ela está cercada, ela está dentro de uma multidão, mas ela só essa frequência da solidão dos personagens e mais do que o temor é um certo horror diante da morte, né? São dois temas de dramaticidade muito forte, né? Mas você escreve de uma maneira quase que lírica, quase que poética, né? Quer dizer, como é dosar essa dramaticidade com uma leitura mais poética mesmo? A questão da solidão me surgiu com muita força quando adolescente. Ainda eu li um poema do Drummond, em que ele diz mais ou menos assim: Rio de Janeiro, 3 milhões de habitantes, e nem precisava tanto. Uma pessoa que está sozinho num quarto, cercado por 3 milhões, mas ele está inteiramente só. E a partir daí eu comecei a ler coisas sobre o assunto e chegar a algumas conclusões, que não existe solidão pior do que a solidão no meio da multidão, né? Você, por exemplo, você ser palmeirense e estar lá no meio dos corintianos, isso é uma solidão terrível, né? Não dá. Você se sentir só, porque quando você se sente só, mas tem a esperança de atingir outras pessoas, tudo bem, né? É uma solidão com esperança. Agora, se você se sente só no meio da multidão, então não tem como você ter esperança nenhuma. Aí eu acho que aí é a radicalização da solidão. E este tema da solidão, ele me acompanha a vida toda. Como o tema da morte acho que é impossível não se falar sobre a morte, né? Nos ensaios nos ensaios do Les Essais do Montaigne, ele diz que para se viver bem é preciso pensar todos os dias na morte. Quem nunca pensa na morte não consegue viver bem. E, bom, isso aí eram leituras da adolescência, né? E foram leituras que encontraram o terreno. Então, falar sobre a morte, falar sobre o mistério, o mistério da morte, enfim, não vejo como mistério, mas, enfim, é um tema de que eu gosto de tratar. Porque eu penso nela e ela, no fim, ela não me assusta. Eu penso na morte como o fim necessário, o fim natural, tudo que nasce morre, então sei que não sou exceção, isso vai acontecer comigo, isso acontece com as pessoas. É claro que é triste, né? A morte é uma coisa triste, porque é uma ausência, mas eu pessoalmente não acho que seja uma coisa assim aterrorizante.
Isso, por exemplo, no primeiro conto, A Sombra do Cipreste, eu acho que fica mais ou menos claro com aquela senhora, né? Vendo os filhos subindo as escadas, ouvindo os netos em volta de uma mesa, os bisnetos, ela ouve os bisnetos brincando no jardim e chega à conclusão: tudo que eu tinha que fazer na vida já fiz. Já atingi tudo que eu queria atingir. Então agora nada mais me resta fazer senão esperar que a sombra do cipreste me atinja.